Opa! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. Não sei se vocês lembram de mim, mas eu sou o Guibeira e eu vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo. E, manos, hoje eu gostaria de comentar sobre um assunto antigo que eu tive alguns problemas esses últimos dias e também tive compromissos inadiáveis que eu não consegui manter a frequência que eu gostaria aqui no canal, mas eu vou tentar rushar aí alguns dias pra frente. Principalmente no começo de janeiro, a gente vai estar muito ativo aí no canal e nesses próximos dias, quem sabe, eu também consiga trazer bastante coisa aí pra vocês. Mas o que eu gostaria de trazer hoje é as minhas observações sobre a NBA Cup, que eu acho que muitos de nós estávamos errados a respeito de como essa competição se desenvolveria e também sobre o grande confronto que tivemos entre New York Knicks e San Antonio Spurs. Foi algo bem interessante de se assistir, eu assisti ao vivo, comemorei bastante, fiquei bem feliz com o resultado. Eu sei e eu tenho a plena convicção na minha cabeça que não é algo que vai se igualar nem agora e nem nunca com uma NBA Finals, com o Larry O'Brien, com todo o peso que traz uma final de NBA depois de você passar por 4 séries de 7 jogos, né? É tudo bem mais complicado, mais complexo depois de um time fazer uma corrida de 82 jogos para se classificar, né? Tem um time competitivo e tudo mais, e comparar com a NBA Cup, que são jogos de temporada regular adaptados para um formato de Copa no estilo mata-mata, com certeza não é a mesma coisa. Porém, ela vem ganhando mais respeito. Aos poucos a NBA Cup, ela vem recebendo mais a atenção do Adam Silver, mais a atenção da liga, vai recebendo mais a atenção dos fãs principalmente, e quando nos tratamos de um time como o New York Knicks que não ganha nada há 53 anos, chegar e ganhar uma NBA Cup, as pessoas falam, principalmente os torcedores estavam esperando por isso, dá uma relevância bem maior quando entrar em alguma discussão sobre o time não ganhar absolutamente nada. Então vamos lá, por que estávamos errados a respeito da NBA Cup? Porque no começo ninguém ligava muito, ninguém entendia muito, e agora pelo menos dá uma motivação a mais para os fãs acompanharem, assim como para os atletas jogarem com mais vontade, mas eu já chego lá, porque nessa altura do campeonato que a gente tá, já passou aquele oba-oba do começo da temporada regular, onde tá todo mundo acompanhando, até quem não acompanha basquete e às vezes assiste outros esportes, mas os esportes também estão fora de temporada, começa a NBA, os caras assistem os primeiros jogos e já tomam aqueles vários hot takes, vários comentários e previsões, que inclusive eu faço bastante, mas é porque esse é meu trabalho, mas as pessoas já falam, nossa, esse time aqui já era, esse time aqui tá uma porcaria, ou esse time aqui vai ser campeão, ninguém ganha dos caras, e aí do nada as coisas vão se adaptando, vão se encaixando, e aí perde um pouco a força das pessoas que assistiram no começo da temporada, mas ainda continua com aqueles fãs tipo a gente, você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você acompanha a temporada regular inteira, e você fica naquele ânimo de ter alguma coisa mais interessante, principalmente quando chega essa época assim de dezembro, que não tem apenas o jogo de Natal, por exemplo, que é bem comemorado, é bem acompanhado pela maioria das pessoas, e aí a gente espera por algo, aí acontece lá no final de semana das estrelas, e aí depois só quando tá mais chegando perto do final da temporada, que é uma temporada muito extensa, e depois quando chega os playoffs, né, que é a época mais aguardada do ano inteiro. Então, dito isso, trouxe um ânimo maior para o mês de dezembro, trouxe um ânimo maior para a rapaziada que está querendo um entretenimento um pouco maior quando chega essa época de temporada mais fria na NBA. Então, tá cumprindo o papel da NBA Cup. E assim como eu acho que com o passar dos anos, ela vai começar a ganhar uma importância um pouco maior, de não só ser algo que entretém durante a temporada regular, mas algo que é considerado um título menor. Como, por exemplo, não é uma Taça Guanabara, que eu vi muita gente comentando e que até eu falei que antigamente era uma Taça Guanabara. Na verdade, eu acho que ela tá chegando ali numa Copa do Brasil, mas de qualquer forma, o título final ainda é a Taça Libertadores da América, que inclusive o meu Flamengo foi campeão. E não é apenas aqui no Brasil que as pessoas estão acompanhando mais esse campeonato, estão achando mais bacana, estão acompanhando mais, estão comentando mais sobre. Lá nos Estados Unidos também, dá pra ver pelas torcidas, né? Como eu havia comentado no último vídeo que eu falei sobre a NBA Cup, nas 2 primeiras edições, dava pra ver que era um público morno, mano. Era um público que não chegava a comemorar muito, não chegava a comemorar pouco, não chegava a torcer contra, não chegava a vaiar jogadores, não chegava a fazer nada. Parece um público que estava passando ali por Las Vegas, tirou férias ali naquele período de Las Vegas, ficou sabendo que teria na mesma data um jogo de NBA rolando e falou, por que não assistir um jogo de NBA com os meus consas? Por que não assistir um jogo de NBA durante aqui uma comemoração de uma despedida de solteiro, né? Por que não fazer algo de interessante, diferente do que apenas ir para cassinos, hotéis e baladas em Las Vegas? E mais ou menos é isso que passava a vibe, né, nas 2 primeiras edições. Nessa não. Nessa rapaziada viajou para Las Vegas para acompanhar a NBA Cup. Tínhamos times com torcidas muito predominantes. A torcida do New York Knicks no jogo contra o San Antonio Spurs foi algo louco. Quando o time tava perdendo ali, ficou praticamente 2 quartos inteiros perdendo o jogo e tava retomando o placar, a torcida do New York Knicks gritava numa altura sinistra, que dava para ouvir na transmissão, mesmo tendo todo aquele abafador, todo aquele tratamento de áudio, dava para você ouvir os caras gritando ainda, junto com a voz ali de fundo, né, do narrador da partida. Então é algo que é interessante, tá criando-se a cultura da NBA Cup. A gente pode não estar agora diante
diante de algo que imediatamente vai ter um impacto grande na hora de uma discussão sobre o assunto, mas que no futuro a médio prazo, coloca aí 10 aninhos de NBA Cup, coloca aí alguns legadinhos sendo construídos e alguns jogadores fazendo história nessa NBA Cup, ganhando múltiplos de NBA Cup, você pode ter certeza que vai começar a ser utilizado como um desempate, né? Porque é um grande momento para você que já disputou qualquer tipo de competição, provavelmente basquete, né? Você que já jogou basquete em qualquer nível, amador, colegial, universitário, você sabe como que é uma competição, você sabe como que é um jogo quando tá valendo e quando é um jogo de final. Você precisa ter a mão mais firme, você sente que a bola pesa mais, que o joelho dói mais, que a marcação é mais forte, que o juiz apita errado. Tudo isso acontece numa atmosfera, né? A torcida grita mais alto numa atmosfera de final de um campeonato, mesmo que seja um campeonato de mata-mata durante uma temporada regular. Então, dito tudo isso, eu gostei de todos esses desenvolvimentos, né? Dessa progressão que vem sofrendo a NBA Cup, e eu fico feliz que o meu time tenha conquistado uma, que a gente não vê nada há muito, muito tempo, né? Aquele meme famoso do Madagascar, nossa, o Knicks perdeu de novo. Dessa vez não, a gente ganhou. Amém. Agora falar sobre a partida. Eu acho que a parte mais surpreendente da partida foi o San Antonio Spurs ficar ganhando por 2/4. E não tô falando apenas especificamente sobre o jogo isolado da final, mas sim por eles terem passado pelos 0-1 da Conferência Oeste, que é o Oklahoma City Thunder, que se encontra com 26 vitórias e 4 derrotas, e também por eles terem tido um crescimento exponencial, muito exponencial, da temporada passada para essa, mesmo na ausência de Victor Wembanyama. Mostra que eles formaram uma fundação com jogadores talentosos que estão ganhando experiência juntos, e isso é algo muito bacana de se ver sendo construído. Os calouros que chegaram, né, o próprio Dylan Harper teve uma partida muito boa, o Stephen Castle, que ganhou o calouro do ano passado, está fazendo uma temporada sensacional. O Victor Wembanyama, quando está em quadra, ele é uma aberração da natureza. Vários jogadores que eu vim elogiando no vídeo que eu fiz meio que recentemente, depois da vitória, eu acho que foi até o último vídeo do canal, da vitória do San Antonio Spurs contra o Oklahoma City Thunder, eu elogiei vários jogadores ali que estão demonstrando um potencial absurdo, e eles também mostraram a sua força durante esse jogo, durante essa final, já que o início do jogo foi muito disputado, e no meio do jogo, durante 2/4, o San Antonio Spurs teve total controle da partida. Eles chegaram a abrir quase 20 pontos de vantagem mais uma vez, o que me irrita porque me deixa extremamente ansioso para a hora que o Knicks vai acordar, e eles acordam mais perto do final do terceiro quarto para começar uma retomada no último quarto, situação que eu vivi em praticamente todos os jogos da temporada passada agora, né? Porque precisava perder de 20 pontos para poder retomar contra o Celtics, perder de 20 pontos para retomar contra o Indiana Pacers e assim por diante. E nessa partida contra o San Antonio Spurs, alguns pontos acabaram definindo o final ser favorável ao Knicks, como por exemplo, Victor Wembanyama estava em restrição de minutos. O time do San Antonio fica muito melhor dos dois lados da quadra, defensivamente, ofensivamente. O time é absurdamente superior quando ele tá em quadra, e isso é nítido. Ele é um cara que muda o jogo, é um cara que força os jogadores a hesitarem na hora de tentar uma finalização, que os caras hesitam na hora de tentar uma infiltração, de tentar jogar num contra um contra o pivô. Ele não é um pivô comum, ele cobre marcação com uma facilidade absurda. Ele só de estar com os braços abertos próximo do garrafão já faz com que jogadores evitem de arremessar e soltem a bola para fora. Dito isso, a restrição de minutos dele jogar 20 e poucos minutos na partida acabou tornando o jogo bem mais fácil pro Knicks, porque ele teve um meio de partida muito quente. Teve um determinado ponto na qual ele fez 12 ou foi 14 pontos em sequência. 2 arremessos para 3, um arremesso na meia distância, 2 pontes aéreas. Tipo assim, foi algo sinistro que eu falei, velho, ninguém vai conseguir parar esse moleque, velho, o que tá acontecendo? E é isso, quando ele decide jogar que a bola dele tá caindo, não tem o que qualquer outra pessoa consiga fazer a respeito, porque é um cara de 2,30 m, uma envergadura de 2,40 m, que vai arremessar por cima de um cara de 2,23 m como se ele fosse uma criança. E tá tudo bem. Só que no final do jogo, quando ele retornou, depois da restrição de minutos dele, da distribuição ali de tempo que o técnico colocou ele mais pro final do último quarto, ele já não tava tão quente quanto ele tava no terceiro quarto. E isso acabou complicando o time do Spurs. Outro ponto foi o Harrison Barnes, que fez uma partida abaixo. Ele parece que não gosta muito de jogar NBA Cup, ele é um dos melhores arremessadores do San Antonio Spurs, tem média de mais de 40% para 3 pontos, e ele simplesmente ficou zerado de bola de 3, errou acho que 5 ou 6 tentativas. Então as bolas de 3 que ele errou fizeram uma diferença absurda no final do jogo. Outro ponto interessante que eu assisti do San Antonio Spurs é que o Luke Kornet, eu acho que ele deveria ser um cara que a gente deveria comentar mais e respeitar o basquete dele, porque ele facilmente poderia entrar na corrida de sexto homem do ano essa temporada, porque ele entra nessa função de substituir o Wembanyama, e muitas vezes ele tá tendo também de fazer essa função de titular, mas a função dele é ser um cara do banco, e ele vindo com um cara do banco fazendo quase um duplo-duplo por partida, é algo sensacional. O cara tem uma capacidade de manter o nível de defesa de garrafão, a agressividade no aro quando o Victor Wembanyama não tá em quadra, que é espetacular, mano. É muito bacana de ver o Luke Kornet jogando, disputa muito rebote ofensivo, incomoda bastante, apesar que nesse jogo um grande diferencial que fez o Knicks ganhar a partida foram os rebotes ofensivos. Tivemos uma triste notícia ali naquele jogo, que foi a lesão, uma leve lesão, né, na panturrilha do Karl Anthony Towns, mas só que isso trouxe uma partida excelente
excelente do Mitchell Robinson, que pegou mais de 10 rebotes ofensivos, só ele, com as segundas chances que ele conseguiu criar para o time do Nova York, foi um motor catalisador assim para fazer o time ganhar. O OG Anunoby, mais uma vez, eu venho falando que ele é o jogador mais importante depois de Jalen Brunson do Knicks, e ele se mostrou nessa partida, defendendo muito bem, matando bola para 3. Inclusive o Dirk Nowitzki fez um adendo, ele fez uma menção durante a transmissão que ele foi um dos caras que ajudou a treinar o molde de arremesso que o OG Anunoby tem hoje. Então muito obrigado, Dirk Nowitzki, você é um alemão muito gente boa que acabou contribuindo para esses resultados do Knicks, e também mostra que o Knicks sem o OG ou o Knicks sem o Jalen Brunson, qualquer uma dessas duas peças, é um time muito mais propenso à derrota, porque numa partida ofensivamente abaixo do Karl Anthony Towns, ele pegou rebote ainda defensivo, ofensivamente ele não é tão bom quanto o Mitchell Robinson, ele pegou acho que 11 rebotes e ele entregou 16 pontos. Numa partida que ele fez abaixo e jogou menos, o time não sentiu tanto a falta dele quanto sentiu, por exemplo, na última derrota que tivemos ontem, ou foi ontem, se eu não me engano, contra o Minnesota Timberwolves, na qual estávamos sem o Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns fez 40 pontos e o time perdeu. Mas também para que o resultado positivo, né, da vitória da NBA Cup fosse possível, tivemos dois caras que saíram do banco de reservas e entregaram tudo dentro de quadra. E eu tô falando de Tyler Kolek, que jogou uma partida sensacional, ele vem fazendo uma sequência de jogos. Ontem mesmo ele fez um duplo de 20 pontos com 11 assistências, se eu não estiver enganado. Ele vem numa sequência de jogos assustadora. Agora faz total sentido o movimento que o Knicks fez no draft de 2024, se eu não estiver enganado, para poder pegar ele. Teve uma primeira temporada em que ele basicamente não entrou em quadra por conta do comando do Tom Thibodeau, só que faz muito sentido você entregar mais minutos, você entregar mais confiança, você começar a colocar jovens jogadores para se desenvolver durante a temporada regular. Tom Thibodeau dava muito prestígio, muita atenção, muita dedicação por questão da parte dos jogadores titulares, para poder fazer com que o time tivesse um recorde bom, sair como mandante de quadra e tudo mais, mas só que chega no momento do vamos ver que você precisa colocar alguém na quadra e o cara está absolutamente apavorado de entrar para substituir um jogador do nível do Jalen Brunson, ele não consegue performar. E o Tyler Kolek tá conseguindo desenvolver isso essa temporada graças ao Mike Brown. A gente tá vendo que o sistema ofensivo dele tá começando a conectar mais. Dá pra ver que a confiança do Tyler Kolek, no momento em que o San Antonio Spurs apertou mais a marcação com dobras em cima do Jalen Brunson, colocar um segundo armador, mesmo sendo de estatura mais baixa, Tyler Kolek e Jalen Brunson em quadra, aliviou a pressão da defesa dos caras que estavam praticamente pressionando a quadra inteira para fazer o time cruzar a quadra e conseguir efetuar as jogadas e manter o bom ritmo que estava retomando a partida, passou, né, a dianteira no último quarto, abriu 10 pontos e conseguiu ganhar a partida. Então, esse tipo de confiança é muito interessante. E outra coisa foi a equipe de apoio. Qual é a equipe de apoio? Nesse jogo foi só o Jordan Clarkson. Jordan Clarkson e Mitchell Robinson vindo do banco entregaram performances excelentes. Jordan Clarkson, ele matou acho que 2 ou 3 bolas para 3 quase que em sequência, que foi o motor que não deixou o San Antonio Spurs abrir a vantagem que eles tinham aberto no terceiro quarto. Eles abriram mais de 10 pontos no terceiro quarto. Chegou o Jordan Clarkson, colocou 3 bolinhas para 3, aí forçava uma defesinha ali, forçava um erro dos caras, pegava um rebote que tava lá do outro lado, ele matando outra bola, já colocava o time de volta ali no calcanhar do San Antonio Spurs, até que o time também conseguiu a virada. Então, integrar mais o time, a segunda unidade, integrar mais o banco de reservas, ter jogadores competentes para poder fazer essa função, foi algo que faltou nos playoffs da temporada passada, que o Knicks está tentando desenvolver e criar dentro do time. Nosso mano francês, que eu comemorei muito a contratação dele, que é o Yabusel, ainda não tá tendo esse ritmo, ele ainda não tá demonstrando o basquete que ele demonstrou no Philadelphia 76ers ano passado, mas ele pode se tornar esse cara se ele conseguir retomar a mesma forma que ele teve de basquete na temporada anterior, tendo também a mesma relevância, né, vindo da segunda unidade, como ele teve lá no time do nosso mano Nick Nurse. Mas basicamente é isso, tivemos uma partida fenomenal dos dois alas defensores de elite, né, o Michael Bridges, ele é um homem de ferro, ele pode não ter tido a melhor partida dele, mas só que seus pontos foram importantes, ele terminou com mais de 10 pontos, acho que 16. Tivemos uma partida mediana do Karl Anthony Towns, mas tá tudo bem, porque o Mitchell Robinson veio e substituiu muito bem. Tivemos uma partida fenomenal, pra mim foi o jogador da final. Se tivesse um MVP das finais da NBA Cup, seria do OG Anunoby, mas como é um MVP da competição, realmente para levar o time do Knicks até esse título, o Jalen Brunson foi mais importante. O Jalen Brunson não precisa falar nada, né? 26 pontos, ele é o cara desse time, ele tem as rédeas, ele precisa jogar em momentos importantes. Mike Brown até elogiou muito que quando precisa de um cara para ser o diferencial, quando o time inteiro tá rendendo pouco, ter um Jalen Brunson faz o trabalho dele ser muito mais fácil. Que você desenha uma jogada pro cara e ele vai conseguir dar um jeito de executar ela, e quando o time tá com problema ofensivo, ele vai lá e fala, passa a bola aqui na minha mão que eu vou resolver essa bagaça. Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu sei que o time do Knicks recentemente teve 2 derrotas consecutivas quase, mas isso não muda o brilho e o prestígio que tivemos na final da NBA Cup. Algumas outras informações sobre esse confronto é que o time do Knicks não vai estender um banner, assim como o Bucks e o Los Angeles Lakers fez, mostrando que a franquia de Nova York realmente só leva em consideração a celebração de erguer o banner lá no telhado do ginásio quando é o título oficial da NBA, mas é algo que
que a gente comemorou e ficou muito feliz a respeito, mas pô, já passou, beleza, bacana, segue vida que agora a gente tá focado lá no título do final do ano. Outro ponto interessante é a gente pensar que os dois times que foram vencedores da NBA Cup nas 2 temporadas anteriores foram times que foram eliminados na primeira série da pós-temporada por 4-1 em apenas 5 jogos, que foi o Milwaukee Bucks e o Los Angeles Lakers. Só que um grande ponto que poucas pessoas estão levando em observação e falando, mas o Knicks vai ser eliminado na primeira rodada agora desse ano por 4-1 também, é que esses dois times eram comandados pelo Darvin Ham. Sim, de alguma forma essa rapaziada tinha dedo dele ali, ou então, né, do Doc Rivers, o grandíssimo. Então, o Darvin Ham, ele era o técnico principal, no outro ele era assistente técnico ao lado de um cara que é fenômeno em entregar séries de playoffs. Então não esperem isso do Knicks, pelo menos assim venho aqui eu cravar. Mas basicamente eu acho que todas as observações minhas sobre a Copa NBA são essas, até porque já fazem acho que 9 dias que ela aconteceu e eu estou gravando isso agora, mas eu precisava fazer esse vídeo para ter registrado nesse canal o momento em que o Knicks foi campeão. Então silêncio, haters, fomos campeões. Precisava também trazer alguns pontos de vista, algumas coisas que eu acho que eu esqueci de comentar, talvez tenha sido lances impactantes assim do jogo que me fizeram dar uma virada de chave, que eu falei, cara, isso aqui eu precisava comentar sobre. Eu lembro de que teve uma bola do OG Anunoby da zona morta de 3 com o passo do Tyler Cole, que assim, depois ele atrair a dobra de marcação, foi muito importante na partida. Teve uma bola de tabela do Jalen Brunson também, ele marcado que o árbitro não deu falta, eu senti um contato ali, mas ele converteu a bola, então tá tudo certo, vida que segue. Teve uma falta na linha de 3 pontos no Jordan Clarkson, teve alguns rebotes importantíssimos do Mitchell Robinson, assim, por exemplo, um que ele errou uma bola embaixo do aro, que ele poderia ter dancado, ele errou a bandeja porque ele não saltou o suficiente, e ele conseguiu disputar o rebote, dar um tapa, que a bola caiu na mão do OG Anunoby, ele matou uma bola pra 3 também no momento interessante da partida. A felicidade dele, Spike Lee, vendo o time dele ganhar alguma coisa com o celularzinho filmando, cara, surreal, mano, muito massa mesmo. Outro ponto é que, se eu não estiver enganado, o Victor Wembanyama perdeu um ente querido, uma pessoa da família dele, na mesma noite que estava acontecendo a final, então ele não estava 100% mentalmente, ele não estava 100% dentro de quadra. Meus pêsames aí, que a família dele esteja bem. E também foi bem bacana a gente ver que o time do Knicks comemorou bastante, deu pra ver que eles estão levando bastante a sério também o fato de ganhar um título extra, ganhar um prêmio em dinheiro extra, tá ligado? Passa o meu prêmio de temporada regular pra cá, que eu quero o meu bônus salarial pelo meu esforço. Então, cara, tudo isso tá levando a uma cultura de NBA Cup que futuramente a gente vai começar a dar mais valor, a levar mais a sério. Vai sair aí de atuais comentários no meu vídeo que foi muito repetido de Taça Guanabara pra uma Copa do Brasil, um Brasileirão, mas sabendo ainda que a Libertadores, o Larry O'Brien, aquela douradinha, coisa mais linda, ainda é o objetivo final. E o último comentário que eu acabei de lembrar, que saiu uma notícia que o Adam Silver provavelmente vai mudar essa parada que a gente falou, que tá começando a criar uma cultura de NBA Cup, de jogos a serem assistidos em Las Vegas, para colocar cidades de menor mercado dentro da NBA Cup, ao invés de colocar num grande polo como Las Vegas. E talvez eles utilizarem até cidades universitárias, onde o basquetebol universitário é mais valorizado do que a NBA, né, porque eles não têm time lá. Eu não consigo lembrar nenhum exemplo aqui de supetão pra vocês, mas talvez a North Carolina, que é um estado norte-americano que tem a famosa universidade que teve Michael Jordan e outros grandes nomes que jogaram na NBA, e a cidade de lá é Chapel Hill, que é uma cidade que é extremamente apaixonada no time da Universidade da Carolina do Norte. Então, talvez levar o jogo pra acontecer lá, fazer uma celebração lá, seria muito maneiro. Eu ainda acho que eles têm que dar uma maneirada nessas quadras com cores muito extravagantes, é bem incômodo. O fato de eles terem colocado a logo do troféu na quadra da final ficou bem bacana, e talvez essa logo também se transmita para a logo das finais da NBA, com aquele velho troféuzão que ficava lá na época que o Lakers foi campeão com o Kobe, na época que vários times foram campeões com aquela taça lá de fundo. Eu achava muito bacana e bem nostálgico. Eles talvez vão trazer de volta essa temporada. Então, além disso, a NBA está ouvindo um pouco mais o público para fazer adaptações e trazer a melhor atmosfera possível durante a temporada regular, trazer mais interesse dos fãs, e estamos construindo algo gigante na NBA Cup, que de início eu realmente não botei muita fé. Eu gostei da ideia, mas eu achei que os fãs não iam comprar muito, apesar que eu acompanho a temporada inteira, então pra mim é meio indiferente. Mas de qualquer forma, quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam da NBA Cup, essa edição que se encerrou, o que vocês acharam do New York Knicks sendo campeão. Se quiser fazer uma piadinha também, fica à vontade, eu sempre tô acompanhando, lendo os comentários de vocês, e eu tive muitas cobranças, algumas ameaças para eu poder voltar a fazer vídeo. E eu tenho duas notícias para você que fica até o final dos conteúdos, para falar a respeito dos vídeos aqui do canal, que uma é uma notícia boa, que a gente vai ter aí um intensivão, alguns dias vão ter muitos vídeos, outros dias vão acabar não tendo vídeo, mas a gente vai ter vídeo nesse canal aqui até o final do ano normalmente. Feliz Natal para todos vocês, inclusive, que eu estou gravando isso no dia 24, mas a notícia ruim é que os vídeos vão ter menos edição ainda do que eles tinham, para que eu consiga ainda manter a frequência aqui do canal, e aí teremos conteúdos aí sempre que eu conseguir gravar para vocês, e não só quando eu conseguir editar bastante, sabe?
sabe? Nem que eu de alguma forma não edite o conteúdo, mas suba ele aqui pra vocês, compartilhando uma ideia. Vai ter alguns erros, né, de algumas coisas que eu falo errado que depois eu corrijo na frase seguinte, vai ir tudo junto, mas eu vou tentar manter a frequência aqui do canal, fechou? Então, muito obrigado por esperarem a minha volta, muito obrigado pelas cobranças, vocês fazem total diferença na minha vida, e esse canal aqui também é a realização de um sonho de viver falando do esporte que eu sou apaixonado, fechou? Então, muito obrigado, família, mais uma vez. Rumo a 75 mil inscritos. Se você gostou e ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais o canal a se manter de pé, e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, até o próximo e falou!